Será que eu preciso aplicar todos os nutrientes essenciais para as plantas em cada ciclo agrícola? Essa é uma dúvida bastante comum entre os produtores e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Estamos chegando, pessoal, para mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para vocês o que eu sempre peço, porque é importante para você deixar o like e se inscrever aqui também. O conteúdo de hoje está muito interessante e pode te ajudar bastante a você ter novas ideias e melhorar cada vez mais o seu manejo nutricional do solo. Vamos começar falando sobre isso, então. Nutrientes que eu não preciso aplicar todos os anos. Vamos dar uma pincelada geral aqui para você terminar o vídeo e falar: Jonathan, nesse ponto aqui eu entendi e agora eu vou começar a repensar um manejo, vou melhorar o manejo, enfim, porque eu sempre falo, a gente sempre tem coisas para melhorar, para aprender, para se aperfeiçoar, para testar e etc. O que a gente vê acontecendo muito hoje em dia é que tem uma grande desconexão entre teoria e prática. E aí eu sou o cara que fala o seguinte: eu tenho que ter os dois, né? Tanto a teoria e prática combinado a um processo, não só teoria, não só prática, não só teoria e prática, mas um processo agrícola validado que funciona. Por que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal vai numa palestra, numa cooperativa, vai num dia de campo de uma empresa, e aí em cada um desses lugares o pessoal fala uma coisa diferente. Um cara diz que você tem que aplicar, por exemplo, o boro todos os anos em cobertura, o outro cara fala que você tem que aplicar o manganês, porque se você tem determinada situação você tem que aplicar manganês. E aí esse excesso de informação combinada com aspecto de inovação acaba prejudicando na tomada de decisão, do processo validado do que de fato funciona. Então a gente tem que tentar simplificar ao invés de complicar as coisas. Muitas vezes um processo bem feito ao longo do ano é muitíssimo melhor do que aplicar determinado produto ou determinada coisa isoladamente. Então o processo é muito mais importante do que produto isoladamente. Isso a gente já testou, isso a gente já sabe. Então, posicionar corretamente a análise de solo, depois fazer um planejamento de adubação verde, depois ver se precisa de calcário ou não, qual que é a dose, como que você vai fazer a incorporação. Então a gente tem que ter aqui um eixo fundamental de entendimento quando a gente está falando de aplicação de produtos, reposição de nutrientes, que é correlacionar essas três coisas aqui, apenas essas três coisas. Esquece aquele monte de informação, é só essas três coisas. Que a necessidade da cultura agrícola vai variar muito. Se eu estou trabalhando com milho, se eu estou trabalhando com soja, com pastagem, vai variar a necessidade da cultura. Ponto número 2, a dinâmica do nutriente no solo, tanto a concentração dele como também como que ele se movimenta, né? Se ele tem uma boa mobilidade ou tem uma baixa mobilidade. E a fonte que está sendo utilizada. Fertilizante não é tudo igual. Você vai ter tantos produtos de alta solubilidade, aquele que é uma injeção na veia da planta, aqueles produtos de baixa solubilidade que vão demorar mais para se tornar disponível, e eu devo considerar isso também na hora de saber se eu aplico ou não, ou substituo a fonte. Eu vou mostrar para vocês alguns casos práticos. Então essa tabelinha, eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal também, que ela é fundamental para entender uma coisa. Olha só. Eu tenho os elementos aqui, então nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, molibdênio, ferro, manganês, cobre, zinco. E eu tenho aqui a mobilidade dele no solo. Perfeito? Então, por exemplo, o nitrogênio, ele tem uma altíssima mobilidade. Eu aplico ele agora no final do ciclo, ou se der uma chuva muito pesada, eu posso ter uma lixiviação desse nitrogênio. Ele está ali, por exemplo, na forma NO3-, que é a forma nitrato, que é facilmente lixiviado. Você pode aplicar nitrogênio, choveu 50, 60 milímetros e ele lixiviou. Isso é comum, isso pode acontecer. Eu já tenho um outro elemento que também é um macronutriente, que é o fósforo, que tem baixíssima mobilidade. Se estima ali que produtos de alta solubilidade vão ter uma mobilidade maior da onde você aplica o fósforo, de 3, 4 centímetros da onde ele foi aplicado. Então é muito baixa a mobilidade, é baixíssima a mobilidade que tem o fósforo. Se tu tiver um solo com pH muito baixo, e aí você pode ter esse fósforo ficar absorvido ali o óxido de ferro e de alumínio e se tornar indisponível para a planta. Por isso que o fósforo a gente posiciona ele principalmente na linha de semeadura, no suco de plantio, na cova. O potássio que também tem uma boa mobilidade. E aí que vai entrar o nosso entendimento de se eu preciso aplicar todos os anos ou não.
e eu vou fazer uma diferenciação aqui, beleza? Para isso, para ficar mais fácil do pessoal entender, eu vou trazer casos práticos de uma cultura, de um nutriente, casos específicos, e aí fica muito mais fácil a gente correlacionar. Vamos falar sobre o nutriente fósforo. Vamos pensar na cultura da soja, que eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que planta soja, está pensando em começar a plantar soja. Cultura, então, anual de ciclo rápido, a soja vai ter um ciclo ali total do plantio até a colheita, dependendo da cultivar, de 105, 110, 115 dias, então é um ciclo rápido. O nutriente fósforo tem baixa mobilidade no solo e alta necessidade por parte da planta. Quais produtos que geralmente são utilizados? O MAP, DAP, Super Simples, Super Triplo. Esses produtos são fontes de fósforo e têm alta solubilidade na veia da planta. Vocês estão vendo aqui, né, a dispersão dos nutrientes com aqui eu tenho um dripper. O que é um dripper? É um gotejador, né? Então, vocês estão vendo que o fósforo é o que tem menor mobilidade aqui no solo. Ele não se move praticamente do ponto de aplicação dele. E aí que entra um entendimento que nós devemos ter. Mesmo em concentrações mais altas do nutriente no solo, seria interessante fazer sua reposição via linha de semeadura. Por que eu estou falando isso? Existe hoje em dia algumas pessoas propagando a seguinte coisa para a soja. Ah, não, o teu nutriente fósforo está alto aqui. Às vezes está com 10, 12 miligramas por decímetro cúbico, está logo ali no limite do alto. Ele fala, não, vamos dispensar a adubação fosfatada na linha. Eu sei que hoje tem produtos, por exemplo, em grandes fazendas lá da Bahia, do Mato Grosso, em que as semeadoras hoje vêm sem a caixa de adubo. Tudo bem, aí se vem sem a caixa de adubo, vamos fazer todo um manejo anterior para a gente conseguir aprofundar esse fósforo e não ter problema. Ok? Essa é uma situação. Agora vamos pensar em outra situação, na situação onde tem a semeadora, tem a caixa de adubo e eu posso aplicar esse nutriente no plantio. Por que não aplicar? Tem gente colocando que se ele tiver alto eu não aplico. E aí o que acontece? A soja, o milho, mesmo se eu tiver um nutriente alto, muito alto, eu vou ter uma exportação. Então a parte do fósforo vai sair através da semente. Se eu não aplicar fósforo, eu vou ter que aplicar futuramente, seja em outra cultura agrícola. Então eu vou estar só transferindo a aplicação do fósforo ao invés de fazer na soja mais para frente no ciclo, porque eu vou estar exportando uma parte desse nutriente. Ah, Jonathan, mas eu não vou fazer aplicação de fósforo. Ok, mas então, com o tempo, o nível desse elemento vai diminuindo. E aí você, querendo ou não, vai ter que fazer a reposição dele. Se você já tem a possibilidade, já sabe que a dinâmica dele no solo é baixa, ele não se movimenta tanto, já tem a possibilidade de aplicação na linha de semeadura. Mesmo que ele estiver um pouco alto, aplica fósforo na linha de semeadura. Você vai economizar, ao invés de ter que aplicar esse fósforo mais para frente. E outra coisa, você não sabe, talvez você não saiba ou não tenha feito, muita gente não faz, uma análise de perfil de solo. Pode ser que você fez a análise de 0 a 20, mas de 0 a 10 e de 10 a 20 você tem um solo um pouquinho diferente, concentração de nutrientes, ou até mesmo abaixo dos 20 primeiros centímetros, você tem uma condição um pouquinho diferente, esteja mais ácido, um pH um pouco mais baixo, que talvez a planta da soja não vai conseguir absorver esse fósforo, ou ele vai ficar um pouco absorvido aos óxidos de ferro e de alumínio. Sem contar que, por exemplo, o fósforo, pelo método de extração hoje que existe no Brasil, que é praticamente, em grande parte, eu diria até, por mel-6. Mel-6 é um extrator forte. Então, eu tenho a tendência de superestimar a quantidade de fósforo que realmente está disponível para a planta. Então, você tem essa outra situação. Então, muito cuidado na hora de, por exemplo, dispensar a adubação fosfatada completamente para a cultura anual, como é o caso da soja aqui, ou até mesmo do milho. Então, se puder aplicar, aplica. Você pode usar, por exemplo, um MAP na base. Tranquilamente, você não vai gastar muito, vai colocar o fósforo que vai ser exportado também futuramente. Outro exemplo agora do potássio. Pensando na mesma cultura, a cultura da soja, que tem um ciclo mais rápido, que ele é móvel tanto no solo como também dentro da planta, tem uma alta necessidade desse elemento do potássio. Os principais produtos aqui, fonte de potássio, são o cloreto, são o sulfato de potássio, cama de frango, silicado de potássio, que aí é de baixa solubilidade, entre outros produtos. Vamos imaginar num manejo aqui, ó. Em áreas de maior concentração de potássio, eu posso dispensar a reposição na safra e posicionar a reposição desse elemento em entre safra. Como o potássio ele é móvel no solo, se eu precisar, por exemplo, 60 kg de K2O para a cultura da soja, até coloquei aqui, ó, 60 kg de K2O
para a cultura da soja, produtividade 5 toneladas por hectare, eu tenho um nível desse elemento que esteja muito alto, 0,5, 0,6 centimol. Alguns agricultores chegam aqui para a gente e dizem, Jonathan, quanto de cloreto que eu vou aplicar? Eu estou com o meu solo aqui em 0,9 centimol de carga por decímetro cúbico. Eu vou plantar soja e minha expectativa de produção é 4 toneladas e meia por hectare. Você pode dispensar completamente essa adubação potássica. Beleza? Você pode dispensar, não precisa aplicar nada. Então você poderia plantar soja com um potássio muito alto, só com o MAP. E aí você posiciona esse potássio, por exemplo, quando ficar mais conveniente. Por quê? Ele é móvel no solo. A dinâmica dele é muito diferente do fósforo. Então você poderia aplicar quando você tem uma aveia, quando você tem um milheto, que são espécies de cobertura. Logo no início do ciclo, você posiciona um potássio, por exemplo, esses 60 quilos aí de K2O, que vai dar 2 sacos de cloreto por hectare. Em plantas de cobertura, tranquilamente você vai ter esse potássio para a sequência, para manter o nível desse elemento alto e a planta conseguindo absorver, né, potássio. Agora o nitrogênio. O nitrogênio você precisa aplicar a cada ciclo. Com raríssimas exceções você dispensa o nitrogênio, mas o nitrogênio é fundamental para o desenvolvimento das plantas, é fundamental para o processo da fotossíntese, sintetização de aminoácidos, proteínas e etc. O nitrogênio você vai ter que aplicar. E aí que você tem uma altíssima mobilidade nele no solo, inclusive por isso que ele não é quantificado. Por exemplo, lá nos Estados Unidos se quantifica nitrogênio. Só que você fez hoje, daqui um mês pode ser que o nitrogênio quantificado hoje já não esteja mais presente ali no solo. Entende? Aquilo que eu falei, você pode quantificar hoje nitrogênio. Deu uma chuva, lixiviou uma parte do nitrato, talvez não tá mais, aquela quantidade de nitrogênio não está mais presente. Por isso que o nitrogênio nós devemos fazer, primeiro, a aplicação em cada ciclo, seja da uva, começou ali no período de primavera, verão, eu vou ter o ciclo. A pastagem é a mesma coisa, cada ciclo eu vou ter que aplicar e muitas vezes ter que parcelar. E eu também não estou falando de super parcelamento, parcelar em 10, 15 vezes, a menos que a gente tenha fertirrigação, né? Mas um parcelamento racional para facilitar também a parte operacional, beleza? As plantas precisam comer esse elemento na época certa do seu desenvolvimento. Trouxe aqui uma figura para exemplificar cultura do tomate. Então vocês estão vendo aqui que em vermelho eu tenho nitrogênio, em azul eu tenho o K2O, o potássio. Aqui o nitrogênio eu vou precisar mais no período de crescimento, expansão foliar. Então quando a gente vai fazer fertirrigação para o tomate, eu também levo em consideração do plantio até o início do período reprodutivo da floração, uma necessidade maior de nitrogênio. A partir do momento que eu comece a ter os frutos, né, a floração e os frutos, veja que a minha necessidade maior vai ser aqui de potássio, porque o potássio é fundamental para a translocação de açúcares, ativação enzimática, né, abertura e fechamento estomático. Então, por isso que ele vai ser mais necessário lá no período reprodutivo, até para eu ter uma maior qualidade de frutos, maior resistência no ataque de doenças, de pragas, etc. Né? Então, assim, aí eu vou pensar no parcelamento. Agora, os macronutrientes secundários. Jonathan, eu devo fazer aplicação todos os anos de cálcio, de magnésio e de enxofre? A resposta é não. Não por quê? Vamos lá. O cálcio e o magnésio eu vou repor principalmente através ali do calcário, né? Seja o calcítico, seja o dolomítico. Já o enxofre, ele é mais localizado para algumas culturas agrícolas, eu tenho maior necessidade. Ele é um macronutriente, ele é importante, ele é componente de alguns aminoácidos essenciais. Agora, eu estou pensando em uma cultura muito rústica, uma pastagem, uma braquiária, uma edícula. O enxofre não vai ser o meu problema, não vai ser o grande limitante de produção. Eu estou pensando em um milho de 12 toneladas por hectare, expectativa de produção, e o meu nível de enxofre está em 3 miligramas. Beleza, agora vamos colocar o enxofre aqui também. Só que ele não é um padrão de aplicação todos os anos, em todas as situações. O nitrogênio, o potássio e o fósforo, eu tenho essa dinâmica que eu expliquei para vocês de cada um deles. Agora, dos macronutrientes secundários, é mais identificação se de fato eu preciso aplicar ou não. Eu posso adicionar um cálcio e magnésio sem o calcário necessariamente? Pode. Eu tenho nitrato de cálcio, né? Eu tenho sulfato de potássio e magnésio. Eu tenho uma série de outros produtos, até mesmo super simples, que tem cálcio e enxofre, por exemplo.
alguns outros produtos que têm cálcio, enxofre e magnésio. Possui também uma grande reserva de enxofre na minha matéria orgânica. Muitas culturas eu não preciso me preocupar com enxofre, principalmente aquelas mais rústicas. Então, a aplicação de cálcio, magnésio e enxofre é com relação à avaliação do momento específico. Em relação aos micronutrientes, preciso aplicar todos os anos? Olha só, alguns seria mais interessante. No caso do boro. Boro e zinco são os micronutrientes principais. Então, se eu estou trabalhando com uma cultura de alta exigência, que é o caso do tomate, né, pimentão, etc. Aí, beleza, posso aplicar todos os anos um boro, acompanhando, monitorando através da minha análise de solo, através da minha análise foliar. Outros micronutrientes, é o caso do cobre, é o caso do manganês, do molibdênio, e muitíssimos casos eu nunca faço aplicação. E eu não tenho problema e consigo ter uma boa produtividade. Mas é uma questão sempre de avaliação. Então, o que nós devemos ter sempre em mente se eu aplico um produto, aplico um nutriente em um ano específico ou não? Trabalhar com procedimentos que já foram validados anteriormente. Então, para a cultura agrícola, para o teu tipo de solo, pensando aquele sistema produtivo, pensando o que você está plantando, para ser técnico. Eu não estou falando aqui para uma agricultura de subsistência, uma agricultura que você planta ali para você comer, para... Enfim, eu estou falando daquele agricultor, para aquela pessoa que quer plantar para ganhar dinheiro. Por isso que a gente deve pensar nesses procedimentos já validados anteriormente. Correlacionar cultura, tipo de solo, fonte do fertilizante que nós estamos utilizando. Será que vale a pena aplicar? Será que não vale? E buscar orientação do manejo mais adequado. Para o engenheiro agrônomo, para o profissional que te acompanha, nós temos a nossa consultoria agrícola, mas não precisa ser necessariamente a nossa, pode ser um aí da sua cidade, da sua região. Beleza? Então, ter tudo isso em conta, a gente consegue ter o melhor resultado, ser profissional, ser técnico e entregar o melhor resultado possível, porque a gente está vivendo cada vez mais uma agricultura que é cada vez mais competitiva e quem vai continuar no mercado é quem é mais eficiente e entrega mais resultado em menos área. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você precisar da nossa consultoria agrícola, que a gente faça o acompanhamento, faça um plano de fertilidade ao longo do ano aí para sua área especificamente, nós temos também esse serviço. Tem aqui abaixo um link que vai direto para o nosso WhatsApp e você pode nos chamar lá e explicar a sua situação. No mais, era isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.